O Dia que Te Conheci. Narração de Rui Felipe Calbi. Joana estava sentada à mesa da cozinha. Seus pais também, um de cada lado. A mesa era quadrada, de madeira, e tinha uma cadeira de cada lado. Sobre ela havia uma toalha de plástico gasto e sem brilho, toda quadriculada em vermelho e amarelo claro. Em alguns dos quadrados havia desenhos de frutas e legumes. A Nelore, mãe de Joana, tinha lágrima nos olhos, e Hélio, o pai, envelhecera 10 anos naqueles minutos de conversa. Sobre a mesa havia um caderno escolar. Nele, Joana fez uma matriz. Colocou o nome do pai, no outro da mãe e depois o dela. Abaixo colocou o grupo sanguíneo do pai, O positivo. Depois o da mãe, A positivo. Por fim o dela, B positivo. Pai, mãe, como é possível? Joana perguntou. A mãe de Joana, a Nelore, era claramente uma descendente de alemães, como toda aparentada desse lado. Ela tinha os cabelos louros escuros, as pestanas eram quase invisíveis. Tinha lindos olhos verdes, mal chegava a 1,60 m de altura. Era rechonchuda, peito pequeno e ancas um pouco avantajadas. Hélio era um homem ossudo, alto, cabelos e pestanas e barbas avermelhadas. Os antebraços e as canelas das pernas eram cobertas por pelos vermelhos e duros. Ele tinha os olhos azulados, quase cinza. Joana tinha um porte alto, 1,70 m. Não era gorda, mas tinha uma estrutura forte. O cabelo era preto, levemente ondulado. A tez puxava um leve e terno bronzeado, e os olhos eram de um castanho vivo. A Nelore tirou os olhos do tampo da mesa. Mirou em sua filha Joana. Não viu raiva nem mágoa. Olhou para Hélio e balançou a cabeça. Filha, aconteceu o seguinte. Você já percebeu que não tem o nosso sangue, mas tem nosso total e incondicional amor de pai e de mãe. Hélio deu uma paradinha para um respiro. Eu os amo. Vocês são meus pais. Nada vai mudar isso. Eu gostaria de saber da minha história. Joana quase cochichava. A Nelore levantou a cabeça, respirou fundo e até sorriu. O pastor Helmut veio nos procurar, dizendo haver uma menina lá no Canelinha, que estava para ganhar neném. Ela não tinha condições de manter a criança. Helmut faz ainda hoje esse bonito serviço social junto àquela comunidade sofrida. A Nelore levantou e foi buscar um copo d'água. E daí, mãe? Joana perguntou. Pois é, você nasceu naquele hospitalzinho. Você era linda, linda. A garota te pariu, pediu para não te ver. Tinha medo de vendo, não te dar. Você mamou no peito de outras mães que se dispuseram a ajudar. Fiz o registro de você em nosso nome no cartório de lá. E ficou tudo certo. Hélio concluiu. Quem mais sabe? A garota perguntou. O pastor, os opas e as omas. Hoje, só a oma Ruth está viva, a Nelore respondeu. Sabe os nomes dos meus pais? Nós não sabemos, mas Helmut deve saber mais detalhes, a Nelore sobressaltou-se. Você vai levar isso adiante? Ai, mãe, não sei, preciso pensar. Uma semana depois, o pastor Helmut estava dirigindo sua velha Kombi. Ao seu lado ia Joana. Ele estava apreensivo e ela nervosa. Havia algum tempo que o pastor não visitava o bairro Canelinha. Ele estava doente, velho e cansado. Passaram pelo bairro Canela, uma comunidade pobre, e bem depois ficava o destino deles, outra comunidade, ainda mais pobre. No Canelinho viviam não mais que 200 almas. Onde está o povo? Helmut pensou, quando estacionou a Kombi em frente à escola municipal.
Olharam para um lado e para o outro. Viram que havia um tumulto em frente a uma casinha, no final da rua. Se dirigiram para lá. Foram a pé. A primeira mulher que encontraram, o pastor perguntou: "Bom dia, estamos procurando por Zenita." "Ela está naquela casa." A estranha apontou para a casa onde havia o tumulto. Os dois foram se aproximando, desviando das pessoas. Quando chegaram em frente, viram a porta aberta. Havia um caixão de defunto, com 2 velas na cabeceira. Sob o véu da mortalha, via um rosto de uma mulher, vincado pela dureza da vida. Alguém reconheceu o pastor. "Que bom que o senhor veio." Elmo se postou na cabeceira da falecida, e Joana ao lado. Zenita não tinha parentes, somente vizinhos que de alguma forma ajudavam, e tinham muita pena. Morreu de overdose de qualquer droga. Joana imaginou que teria alguma emoção ao encontrar sua mãe, ou da mulher que a pariu, mas olhando aquele corpo surrado, viu uma estranha. Enquanto orava por ela, agradecia que fora dada aos seus pais, Anelore e Hélio, os 2 Hs, como costumava dizer. Era muito amada, tinha futuro, só dependia dela mesma. Fecharam o caixão e alguns homens carregaram-no até o cemitério, não muito distante. Algumas mulheres carregavam buquês de flores dos próprios jardins. A cova estava aberta. A esquife baixou. O pastor chamou o povo para mais uma oração. Jogou um punhadinho de terra para dentro da cova. As mulheres jogaram suas flores. 2 homens, utilizando pás, começaram a jogar terra. E quando ficou um montinho, deram umas pasadas para compactar. Era tudo. Anelore e Hélio ficaram sentados à mesa da cozinha. A cuia do chimarrão tinha somente uns pauzinhos boiando. A chaleira havia sido enchida 2 vezes. Esqueceram do almoço. Os olhos eram pesarosos e o coração doía muito. Escutaram o barulho da Kombi, estacionando em frente à casa. Correram para receber sua mais que amada filha. Ela pulou da Kombi e correu para os 2 Hs e os abraçou. Muito obrigada, Joana conseguiu dizer entre lágrimas. Helmut chegou em seguida e os abraçou. Ficou um bloquinho de 4 abraçadas. Muito obrigado, pastor, por ter me salvado. Muito obrigado.